Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, visitantes e amigos que estão nessa manhã celebrando ao Senhor juntamente conosco. Mais um domingo em que trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário através de uma das suas ordenanças, que é a celebração da ceia, no qual eu te convido nesse instante a pegar o seu exemplar da Palavra de Deus e abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 30. Esse é o tradicional texto em que o Senhor Jesus ceia com seus discípulos, nesse momento na narrativa de Mateus. É um texto que em vários outros momentos de ceia nós já usamos, mas ele sempre tem algo novo a nos ensinar. E nessa manhã eu espero também que mais uma vez a palavra do Senhor se revele e venha com algo novo da parte de Deus para nós. Vai dizendo assim o texto: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, tua igreja se encontra reunida neste momento, como todas as vezes assim o faz, com expectativa naquilo que o Senhor há de ministrar aos nossos corações. Nós somos falhos, imperfeitos, mas através da tua graça e misericórdia nós podemos prestar um culto ao Senhor, e mais do que isso, saber que o culto no qual nós prestamos é recebido pelo Senhor. Mesmo sabendo que nós somos falhos e limitados, o Senhor é aquele que se agrada em receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E nesse momento em que lemos a tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo tenha total controle neste momento em nossas vidas, para que ele possa falar aos nossos corações, à nossa mente, para que haja nesse momento uma sensibilidade da parte de nós ao teu Espírito Santo, um quebrantamento em nossos corações, para que a gente possa ser confrontado, exortado, fortalecido, amparado, consolado pela tua palavra. Eu oro assim no nome de Jesus, amém
e amém. Irmãos, a ceia do Senhor Jesus, ela é um marco na vida dos cristãos. E não é à toa que ela se torna uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Ela foi instituída, irmãos, celebrada numa das festas mais populares, se não a mais popular do povo judeu, que era a Páscoa. Você sabe muito bem que a Páscoa dos judeus estava ligada ao Êxodo. Mais precisamente no episódio da 10ª praga, quando vem a morte sobre os primogênitos no Egito. Ali há uma aliança entre Deus e o povo hebreu, estabelecendo que a família deveria se reunir na sua casa naquele dia, ter sacrificado um cordeiro, pego do sangue desse cordeiro, marcado os umbrais das suas portas, para que através desse ato houvesse salvação na casa dos hebreus, pois o anjo da morte passaria no Egito levando todo o primogênito, exceto aqueles que estivessem debaixo dessa aliança entre o Senhor Deus e o seu povo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele celebra a ceia, ele está fazendo algumas substituições em relação à Páscoa dos judeus. É uma nova aliança, como a própria palavra diz, e isso entra como substituição. Você me ouviu dizer que no Egito um cordeiro deveria ser sacrificado. Esse cordeiro agora passa a ser ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, que seria sacrificado pouco tempo depois disso, se daria em sacrifício. Você me ouviu dizer que lá no Egito, um sangue derramado iria marcar os umbrais da porta. O sangue derramado a partir desse momento seria o sangue do Senhor Jesus Cristo. E você me ouviu dizer que lá no Egito houve salvação, porque uma vez que o anjo da morte viria pelo Egito levando todos os primogênitos, aqueles que estivessem debaixo da marca desse sangue seriam salvos. E agora há uma substituição, porque o sangue que salva é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele traria também, como traz até hoje, salvação da morte eterna. Então há uma substituição a partir da ceia do Senhor Jesus Cristo, e é por isso, você tem no seu esboço, que lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizendo: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Só que você me ouve dizer muito isso aqui, irmãos, e vai continuar me ouvindo enquanto aqui estiver, que a ceia, irmãos, é muito mais do que o que está diante dos nossos olhos. A ceia é muito mais que pão e vinho, ou pão e um suco de uva. Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que nós estamos diante de alguns elementos. E esses elementos que estão diante de nós, eles fazem parte de um memorial. Mas tudo isso, irmãos, nos aponta para algo muito maior. É o que nós não podemos perder todas as vezes que nós nos encontramos aqui para celebrar a ceia. É que tem algo muito, muito, infinitamente maior do que o que está diante dos nossos olhos. A ceia, os elementos são símbolos, apontam para a cruz. E a cruz, irmãos, ela fala o que conosco? A cruz fala conosco sobre vida cristã. Quem se converte a Cristo, se converte à mensagem da cruz. Então ceia, irmãos, ceia, se ela nos traz à memória o sacrifício de Cristo na cruz,
ela nos traz à memória também vida cristã. Por isso o tema da nossa mensagem: ceia e vida cristã. A partir então desse texto que nós lemos, irmãos, o texto em que o Senhor Jesus celebra a ceia com seus discípulos, eu quero falar conosco sobre vida cristã. De certa forma também falamos sobre isso na Escola Bíblica Dominical hoje, quando falamos sobre o deixar para trás o velho homem. Quero rapidamente, irmãos, não pretendo me demorar, olhar para esse texto e tentar tirar alguns ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida cristã, e nós vamos caminhar aqui em 5 tópicos daquilo que nós podemos refletir para a nossa vida cristã a partir desse texto. Então, sem mais demora, se você quiser anotar no seu esboço, eu aprendo nesse texto, irmãos, que o servo de Cristo Jesus, ele precisa ter uma vida marcada pela voluntariedade. Você pode falar comigo, juntos? O servo de Cristo Jesus precisa ter uma vida marcada pela voluntariedade. Nós encontramos isso no versículo 17, quando vai dizendo que no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha para esse versículo, preste atenção, irmãos. O que acontece aqui nesse versículo? Esse versículo ele nos traduz uma ordem do Senhor Jesus Cristo, ou ele nos traduz uma antecipação dos seus discípulos para estarem cientes e envolvidos naquilo que o Senhor Jesus desejava que eles fizessem. O versículo nos mostra uma antecipação. O versículo nos mostra uma atitude dos discípulos em serem voluntários, espontâneos, disponíveis. E com base nisso, irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã que o reino de Deus, o reino no qual nós estamos inseridos, é um reino onde Ele, o Rei, nos convida a sermos voluntários e a estarmos disponíveis. Percebam que são os discípulos que vão até Jesus e perguntam: Senhor, onde queres que façamos a refeição da Páscoa? Ou seja, a parte deles uma atitude em querer fazer. Preste atenção aqui numa coisa, meu irmão, minha irmã. Tem muitas coisas na vida do reino de Deus, consequentemente na vida dessa igreja, que você não precisa esperar que alguém faça, ou que alguém peça para você fazer. Precisa partir de você a decisão de fazer. Alguém novo na igreja, acabou de chegar para assistir um culto, deixa que quem é da recepção fala com ele. O pastor está no momento de intercessão, convida os irmãos para virem à frente orar, e naquele momento vem um visitante. E muitas vezes ele chega aqui em lágrimas, ele está no momento de intercessão, e aquela palavra fala com ele está com o coração quebrantado, ele chora diante do Senhor. Deixa que alguém da intercessão vai ali e ora com ele. O pastor está no momento de apelo, e muitas vezes vem alguém na frente, deixa que alguém do discipulado vai lá e acompanhe ele. É alguém que precisa ser incluído, e eu penso: deixa que alguém faça. Ou eu não vou fazer porque ninguém me pediu para eu fazer. É quando a igreja tem uma necessidade, uma urgência, e Deus espera, queridos irmãos, que nós possamos estar apenas disponíveis, voluntários, para fazer aquilo que a obra de Deus espera que façamos. Você consegue entender essa palavra? Só que, meu irmão, minha irmã, nem sempre a voluntariedade e a disponibilidade para o reino estão no coração daqueles que comem do pão e bebem do vinho. É possível que você esteja aqui, mas não esteja disponível para o reino. Vou repetir. Nem sempre
A voluntariedade e a disponibilidade estão no coração daqueles que comem do pão e bebem do vinho, pois é possível que você esteja aqui nesta manhã, mas não esteja disponível para o reino, para aquilo que é maior do que isso aqui. Pastor Neil Barreto, pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, em Sulacap, ele diz que a vida cristã só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. A vida cristã só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. Se eu não sou voluntário e disponível para dar sentido à vida de alguém, a minha vida cristã não encontrou sentido, pois a vida cristã só encontra sentido na relação com o outro e não na relação consigo mesmo. Geralmente alguém, quando quer buscar mais de Deus, é muito comum isso acontecer, parte para duas práticas da vida cristã: leitura da Bíblia e oração, correto? São dois caminhos, duas ferramentas importantíssimas, nós temos a nosso alcance e que o crente não pode abrir mão. E está certo isso. Só que ela pede algo a mais. Eu busco essa palavra e eu busco a Deus em oração para que eu possa me encher dele. Mas eu só encontro sentido quando eu, a despeito daquilo que eu me enchi, consigo compartilhar com a vida do outro. Porque a vida cristã só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Quero falar uma frase, irmãos, que ela pode ter suas exceções, mas ela é em parte verdade nos dias de hoje, é que o voluntariado na igreja moderna está acabando. O voluntariado na igreja moderna está acabando. Tem um livro que, assim que possível, eu quero trabalhar, pelo menos com a liderança da igreja, ou quem sabe nos pequenos grupos. Esse livro é de um pastor dos Estados Unidos, muito conhecido, Bill Hybels. E o título desse livro é A Revolução do Voluntariado. Se você quiser pesquisar, fica aqui como indicação para você se antecipar a leitura. A Revolução do Voluntariado, pastor Bill Hybels, autor do livro. E deixa eu te dizer o que fala a sinopse desse livro. Fica como uma propaganda para que futuramente a gente possa fazer um estudo sobre ele. Preste atenção. O que esse livro propõe a falar? Vai pensando nisso que eu vou dizer aqui. Meus irmãos, o que aconteceria se a sua igreja toda, sem exceção, se envolvesse no ministério de servir? O que aconteceria? Imagine uma comunidade de voluntários dedicando os talentos e as paixões concedidos pelo Senhor para realizar o plano de Deus na terra. Pense por um instante nas vidas transformadas, nos relacionamentos estabelecidos, nas oportunidades eternas criadas quando as pessoas distantes de Cristo vissem o coração dele nas ações que a igreja pratica. A revolução no voluntariado trata daquilo que a igreja local pode ser quando os seguidores de Cristo oferecem o seu coração, sua paixão e seus talentos para atender às gigantescas necessidades que os rodeiam. Por meio de sabedoria comprovada e histórias de transformações, você entenderá por que servir os outros é uma das experiências mais preciosas da vida.
e aprenderá a fazer isso com competência. Encontre o lugar que você melhor se encaixa como voluntário. Arregace as mangas e experimente. Use os seus talentos para descobrir qual é a sua paixão. Identifique quem você está mais preparado para servir e aprenda a permanecer cheio de energia ao longo da tarefa árdua e muito mais. Quando você serve alguém, você permite que o Evangelho caminhe por este mundo de tantas carências. O ato de servir suscita grande poder e alegria, encontrados apenas quando você dá o melhor de si em favor dos outros. A revolução no voluntariado é um chamado para despertar todas as pessoas que querem sair do banco de reserva, entrar em campo e ter uma vida de grande significado para o reino de Deus. Voluntariedade, disponibilidade, marcas que precisam estar no coração daquele que come do pão e bebe do vinho. Segundo lugar, irmãos, que eu aprendo nesse texto sobre vida cristã, é que o servo de Cristo Jesus é convidado a colocar à disposição do reino todos os seus bens. Olha para o versículo 18. Jesus respondeu dizendo para que os discípulos entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. É interessante esse texto, prestou atenção nele? Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o que nós precisamos fazer para preparar a refeição? O que Jesus fala? Entram na cidade, procuram um certo homem e diz assim: o mestre diz, a gente vai vir todo mundo para sua casa. E a casa é cedida, a casa é aberta. Por quê? Porque na vida daquele que come do pão e bebe do vinho, meu irmão, tudo que nós temos precisa ser colocado à disposição do reino. Todos os seus bens, todos os nossos bens. Você tem noção, ou você já chegou ao nível de maturidade de entender que tudo aquilo que Deus te dá, Ele te dá contando que você o use para o seu reino? Que não tem nada que você tenha que você não possa empregar no reino. A sua casa, ela pode e deve ser empregada no reino. O seu bem, seja ele um automóvel, o seu dinheiro, a sua empresa, tudo que você tem precisa ser empregado no reino, porque vida cristã, queridos, precisa ser uma vida onde tudo que eu tenha e tudo que eu sou esteja à disposição do reino. Me perdoe, eu não estou aqui querendo acusar ninguém, mas eu não consigo às vezes entender a dificuldade que é para a gente conseguir uma casa, por exemplo, para fazer um pequeno grupo. Se a gente está numa comunidade de discípulos do Mestre. Eu não consigo entender, porque muitas vezes nós temos bairros que moram pessoas e a gente precisaria de um pequeno grupo em determinado lugar, mas a casa não chega. A gente tem pessoas para se reunir, a gente tem líder para liderar, mas a gente não tem a casa para se encontrar. Eu não consigo entender quem coloca um adesivo no carro e diz: foi Deus que me deu, mas passa com o carro vazio e vê o irmão indo para a igreja e não dá carona. Se Deus te deu, eu não consigo ver a pessoa colocar: foi Deus que me deu, eu não consegui trazer para a igreja um idoso que não pode mais vir a pé. Irmão, se o Espírito Santo tiver que falar aos nossos corações, que fale. Eu não consigo entender tantos idosos, membros desta igreja em casa, porque não podem vir para a igreja, e pessoas aqui não se levantarem para buscar e levar. Ou tudo que eu tenho não é do Senhor,
Ou não está disponível para o reino dele? A gente precisa entender, irmãos, e cada vez mais colocar em prática o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, a minha empresa e tudo que eu tiver precisa estar disponível para o reino de Deus. Mais do que isso, irmãos, abrir a casa, pensa comigo, esse homem abre a casa. Abrir a casa lembra hospitalidade. Hospitalidade lembra hóspede. Hóspede lembra hospedaria. Hospedaria lembra descanso. Nós, como igreja, precisamos ser o lugar de descanso na vida das pessoas. Abrir a casa, irmãos, lembra hospitalidade. Hospitalidade lembra hospital. Hospital é o lugar que a gente vai na expectativa de cura. Nós, como igreja, precisamos ser um lugar de cura para as pessoas. Mas, meus irmãos, muitas vezes a igreja que celebra a ceia do Senhor não é lugar de descanso e muito menos de cura na vida das pessoas. Terceiro lugar, o servo de Cristo Jesus é convidado a viver uma vida de intimidade e comunhão. Olha só o versículo 20, que diz: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Eu quero te convidar a imaginar essa cena. Eu quero te convidar a imaginar esse ambiente. Jesus reclinado à mesa com os 12. Dizem, né, que a mesa nessa época não era essa mesa alta assim como nós temos, era aquela mesa baixa, que você não usava cadeira, que as pessoas deitavam se reclinando à mesa, os pés para trás e os corpos sobre a mesa. Imagina essa cena. Sabe o que eu estou pedindo para você imaginar essa cena? Jesus está ali, sabendo que ele seria o quê? Traído. Ele mesmo anuncia. Jesus estava ali, sabendo que ele seria o quê? Crucificado. Crucificado. Mas mesmo sabendo disso, ele faz questão de estar ali. Estar ali. Às vezes, a gente usa algumas coisas relacionadas às nossas circunstâncias para evitarmos estar junto das pessoas. Olha, hoje eu não estou bem. Eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Olha, hoje eu estou muito cansado. Eu não quero ir no pequeno grupo. Olha, eu estou com a dor de cabeça que não dá hoje para eu ir na igreja, estar com os irmãos. Jesus sabia que ia ser traído e Jesus sabia que ia ser crucificado, mas escolheu estar com quem ele caminha. Ele escolheu a comunhão. Vida cristã, irmãos, é vida que nos convida à intimidade com Deus e comunhão com os irmãos. Vida cristã, irmãos, é vida que nos convida a deixar o isolamento pela comunhão. Só que nem todos que comem do pão e bebem do vinho vivem uma vida de intimidade com Deus e comunhão com os irmãos.
Em quarto lugar, o crente em Cristo Jesus é convidado a viver a relação do corpo, uma relação de unidade. E o versículo 26 vai dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Entenda uma coisa aqui, entenda uma coisa. Ter relacionamento é uma coisa. Relacionamento é uma coisa que pode ser difícil para alguns, mais fáceis para outros, mas via de regra não é algo tão difícil para nós ter relacionamento. A pessoa não precisa ser crente para ter relacionamento. Basta ela gostar de pessoas ou se esforçar para gostar de pessoas, ela consegue o relacionamento. Só que imagina que a gente está passando de fase, entrando numa fase mais difícil. Agora eu saio do relacionamento e vou para a comunhão. Consegue perceber que a comunhão é mais difícil que o relacionamento? Porque a comunhão é a comum união. Então, na caminhada da vida cristã, o ter comunhão é mais difícil do que o ter relacionamento. Só que tem uma fase que está acima, à frente da comunhão, que é a unidade. Porque a unidade é a qualidade de ser um. Ainda que sejamos muitos, se buscamos unidade, buscamos ser apenas um. E nesse momento de celebração de ceia, quando o Senhor Jesus ele pega os elementos, ele pega o pão, ele parte, ele dá aos seus discípulos, ele diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. Corpo, irmãos, que é a igreja de Cristo, precisa viver em unidade. Logo, a saúde de uma igreja não está em ter relacionamentos, mas ter unidade. Relacionamentos, irmãos, qualquer pessoa pode ter. Relacionamentos, qualquer grupo pode ter. Relacionamentos, qualquer instituição pode ter. Unidade é aquilo que é característico ao corpo de Cristo. O crente em Cristo Jesus é convidado a viver uma relação de unidade. Mas por que é tão difícil viver a unidade? Porque para viver a unidade eu preciso me esvaziar de mim, para que o bem comum sejam mantidos, e as pessoas não querem esvaziar-se de si mesmo. As pessoas gostam da expressão se encher do Espírito Santo. As pessoas cantam isso: vem encher-me ao Espírito Santo de Deus. Só que para se encher do Espírito Santo de Deus, o primeiro passo é esvaziar de mim. Porque aquele que está cheio de si não tem espaço para que o Espírito Santo entre e encha a sua vida. E só tem unidade aquele que consegue se esvaziar de si. E essa atitude é uma atitude conhecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, descrito em Filipenses, que vai dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a falar sobre unidade, ele fala: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele vai dizendo: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ah, queridos irmãos, nem toda igreja que come do pão e bebe do vinho é uma igreja que vive em unidade. Em último lugar,
O crente em Cristo Jesus é convidado a adorá-lo acima de toda e qualquer circunstância. No versículo 30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante que esse texto que nós lemos começa com voluntariedade e termina com adoração. Porque, irmãos, adoração é a essência para o qual nós fomos chamados. João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Qual é o momento que Jesus adora, irmãos? E leva seus discípulos a adorar? O momento prestes a ser traído e prestes a ser crucificado. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Daniel capítulo 3, de 16 a 18, vão dizendo: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas preste atenção no que diz o versículo a partir de agora. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Atos capítulo 16, de 22 a 25. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, não é apenas açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Nem sempre aquele que come do pão e bebe do vinho consegue adorar a Deus em qualquer circunstância. Mas se eu perco a adoração, irmãos, eu perco a essência da vida cristã. Com todo respeito, a gente vê muita coisa aqui do altar. E a gente, como pastor, consegue ver quem está aqui, mas não está aqui. E talvez não está aqui, porque esteja deixando algo roubar a sua adoração. Jesus não permitiu que em circunstâncias adversas fizessem com que ele desvalorizasse a comunhão, a intimidade com o Pai. E Jesus não é um líder do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus era um líder do exemplo. E ele estava mostrando para os seus discípulos: daqui a pouco vocês vão passar por coisas que vocês nem têm noção. Lembrem-se disso aqui. Eu estou com vocês. Estamos juntos em comunhão e adorando a Deus, porque a adoração a Ele está acima de qualquer circunstância. E hoje nós podemos estar aqui. E hoje, irmãos, podemos olhar para o pão, podemos olhar para, no nosso caso aqui, o suco, e podemos ir muito além. Sinceramente, você consegue ir além? Você consegue ir além do que os seus olhos naturais estão vendo?
Celebrar a ceia, irmão, significa olhar para a cruz, olhar para a vida de Jesus, olhar para o sacrifício dele. Mas significa também olhar para a minha vida como discípulo desse Jesus. Olhar para a minha vida como crente, como cristão. Olhar para a minha vida como igreja. E deixar arder no coração, queridos, o desejo de sermos aquilo que o Senhor Jesus deseja que sejamos. Uma igreja de crentes voluntários, disponíveis, que valorizem a intimidade com o Pai e a comunhão com os irmãos. Que entenda a necessidade de sermos um, embora sejamos muitos. De olhar para o outro e chegar à conclusão de que eu preciso me esvaziar por Ele. Por Ele. É estar no ministério e deixar de dar vida ao meu eu, e ao contrário disso, diminuí-lo, para que o ambiente seja de corpo. Se não fizermos no mínimo um esforço para isso, comer do pão e beber do vinho não vale de nada. Quem caminha aqui mais um tempo comigo sabe que a minha opinião sobre o momento de autoexame na ceia não é um autoexame para que nos afaste, é um autoexame para que me leve ao arrependimento. Já falei isso aqui em alguns momentos. Eu não espero que um membro desta igreja, no auto se avaliar, decida não participar da ceia, mas ao contrário disso, decida se arrepender daquilo que se autoavaliou e participe da ceia. Mas ferindo um pouco até isso que eu falo, se você não entende que a vida cristã te leva a algo muito além do que comer do pão e beber do vinho, não coma, querido, e não beba. Se você não estiver disposto a, no mínimo, fazer um esforço para viver uma vida de discípulo, discípulo do Mestre, o qual nos convida, a mim e a você.